Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, o companheiro Rafael vai te dar o recado. É isso aí, policiais municipais. Aqui embaixo tem um QR Code. Você lendo ele, você acessa todas as nossas redes sociais. Comentem, compartilhe e deixe o seu like para o Fique por Dentro. Pessoal, eu sou o Maurício Vilar, diretor de comunicação aqui do Sim de Guarda São Paulo, e o nosso consciência política deste bloco aqui, com o Sub-Michael, né, Nick Mavan, lá da Câmara, ele é um pouco diferente a pedido dele mesmo, né? Normalmente nós gravamos o programa, vou até falar para essa aqui que eu tô falando errado. Assim. Normalmente é lá, agora eu vou falar aqui. Tá vendo? Então Quem sabe tem que fazer ao vivo, nós vivo é gravamos diferente. o programa, né? E aí a gente edita, né? E aí ele é publicado no sábado, né? O pessoal que nos acompanha já sabe disso. Então, a pedido, né, aqui do Michael, nós estamos fazendo ao vivo. E aí eu vou pedir para você fazer essa apresentação aí, né? Que não só guardas, mas outras pessoas também nos assistem, né? Sim. E aí fica pra eternidade na internet aí. Bom, Vilar, meu nome é Michael, o Nick Mavan é por causa do nome da família, Nick de Nicole, Má de Michael, Van de Vanessa, é a tríade da família que eu sempre trago, Show, então a gente traz no nome aí também. 18 anos de guarda, subinspetor, hoje trabalho há algum tempo já fazendo essa defesa da categoria, né, trazendo voz àqueles que não têm voz por meio das redes sociais. E hoje a gente veio conversar um pouquinho aqui, tirar algumas dúvidas e falar também das nossas pautas e propostas aí para essa situação nova. Porque eu sempre falo pro pessoal que nunca veio de mim, não tinha esse interesse. Se você falasse para mim há 3 anos atrás, você quer ser político, o que você acha? Eu falo, não, fazia articulação política, trabalhava atrás. Sim. E hoje o cenário mudou a pedido de vários amigos aí também. Então, para mim, quem não me conhece, 41 anos de idade e há 18 na nossa gloriosa aqui, Guarda Civil Metropolitana em São Paulo. Legal. Eu até esqueci aqui de fazer a apresentação completa, né? Candidato a vereador aqui na nossa cidade de São Paulo, né? Nós temos alguns temas que a gente conversa aí com os nossos guardas, ou inclusive com os candidatos a prefeito, né? Uhum. Que são temas assim que nós entendemos aqui no Sim de Guardas que são importantíssimos para o fortalecimento da nossa categoria. Por exemplo, um que a gente sempre bate na tecla aqui, que é o orçamento, né? Então nós Sim. temos um orçamento, infelizmente, ainda hoje, pífio, né? Quando eu digo pífio, se a pessoa olhar o valor lá, 1 bilhão, 100 milhões de reais, é um valor assim realmente vultuoso. Quando a gente olha que é para São Paulo, na verdade, já não é a mesma coisa, até porque 700 milhões de reais folha de pagamento, 200 milhões de reais operação delegada, né? Então aquilo que efetivamente vai ser investimento fica meio prejudicado. E eu queria conversar um pouquinho com você, o que um guarda vereador pode impactar nessa elevação? Nossa meta é 5%. Sim. Né? E o que um guarda eleito vereador na Câmara de São Paulo pode fazer com que a gente chegue nessa meta de 5%? Então, Vilar, primeiro uma coisa, eu tenho 18 de guarda, eu queria até que você que é mais antigo tire uma dúvida. Sempre foi 1%, né? Fica ali, um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então, mas é sempre nessa porcentagem Isso. dentro da arrecadação do município. Isso. É que eu ouvi em algum lugar, falou que tinha triplicado o orçamento e o orçamento nunca triplicou. Vamos deixar só essas coisas bem claras aí. Porque quem tá ouvindo de lá acha... O valor absoluto, sim. Né? Sim, mas a aí também porque a não. porcentagem é a mesma. Ou seja, você não tem um aumento. Se teve mais arrecadação, Sim. automaticamente o valor vai subir porque ele é absoluto sobe. percentual. Mas o que acontece? A gente com representatividade dentro da Câmara Municipal, até para quem não sabe, uma das funções de um vereador é a fiscalização do executivo, de como está sendo distribuído o dinheiro, gasto o dinheiro, investido o dinheiro, as obras e tudo mais, e também a legislatura, que é fazer leis. Sim. O que a gente consegue com a representatividade? Um vereador eleito, ele consegue fomentar essa questão dessa criação dessa lei, colocando o porquê que a gente precisa de um aumento da arrecadação. Aumento da arrecadação, não. De um aumento do orçamento. Do percentual, né? Isso, do percentual da secretaria. E para onde eu vou destinar. Então, assim, aquela coisa, né? Não adianta só eu pedir. Eu tenho que pedir, falar o porquê, onde vai ser investido e qual o retorno que isso vai dar. Não só para a cidade, mas também para a própria instituição. Sim. E para você, cidadão, né? É para essa do meio aqui que eu tenho que olhar, né? Isso. Aquela lá tá gravando. E para você, cidadão, que requer cada vez mais segurança pública. Tanto é
que nessas eleições municipais para executivo, para os prefeitos e também os vereadores, nunca se falou tanto de segurança pública Sim, quanto nessa eleição. exatamente. E, novamente, falando de segurança pública e falando da Guarda Civil Metropolitana, todos os candidatos estão falando da Guarda. Eu lembro de eleição de falar de segurança pública e de falar de trocar a luz para LED. Tem um ponto? Tem. Sabemos que áreas mais escuras, elas são mais propícias ao crime acontecer. Sim. Mas o foco não é esse, né? Nem nem lâmpada, nem câmera prende ninguém, né? É um paliativo. Ajuda. Isso, é mais um mecanismo para ajuda. A mão que balança o berço veste azul, né? Exatamente. Aí só para falar o que eu acho, quando vocês falaram de 5. E aí, assim, é chutar 5 para queimar gordura e tentar chegar no 3. Se vier os 5, né? Exatamente. É gol, né? Eu tenho visitado algumas guardas a nível Brasil e a grande maioria delas flutua entre 3% e 5%. Sim. E mesmo com uma arrecadação muitíssimo menor Sim. do que a da Prefeitura de São Paulo. Sim. A gente está falando do 5º maior PIB mundial. Do maior PIB do hemisfério sul do planeta. Para quem estiver entendendo aí, eu corto o globo no meio, para baixo, São Paulo é a maior. Sim. Não só em arrecadação, mas em habitantes, né? Sim. Então eu acredito que essa articulação, ela consegue ser feita com outros vereadores. A gente consegue fazer a destinação do recurso de uma forma mais inteligente. Hoje eu vi um debate onde teve uma fala do executivo falando que é gastado R$1 milhão por mês com a função delegada. E o que é a função delegada? É o órgão do Estado fazendo o trabalho da guarda que é municipal. Exatamente. E eu poderia estar investindo em mais efetivo. Mas eu vou deixar o do efetivo, que você falou que vai comentar dele, aí a gente fala do efetivo para frente. Vamos chegar nele. Vamos chegar agora, né? Sim. Então, a gente tem um efetivo hoje em torno de 7.500. Tá beirando isso, né? Tá quase lá, né? E assim, o nosso efetivo proporcional em relação à população da cidade de São Paulo também é pífio. Se você comparar com outras guardas, né? Então tem guardas aí, por exemplo, Vitória do Espírito Santo, teve uma época lá que era uma relação quase que como Nova York, né? Que em torno ali de 600 habitantes para um guarda. Então, ou seja, como nós estamos aqui, para ter uma relação de 1.000 para 1, teria que ter 12 mil guardas. Exatamente. Né? Que é mais ou menos o Rio de Janeiro, tem 7.000, tem um pouquinho até menos, né? Tem 7.500 guardas mais ou menos, só que lá tem 6 milhões de habitantes. Né? É a metade do. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da guarda, como é que ela é, como é que ela é. É a função que faz, a gente está falando de efetivo. Exatamente, do efetivo e daquilo que o município consegue disponibilizar para o cidadão. Porque a jogada é essa. No bate-papo aqui eu vou entrar, que eu já te mostrei aqui a Constituição, sim, mas o que o município consegue entregar para o cidadão, né? Então vamos falar um pouquinho de leis. Primeiro que a Lei 3022, né, o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele estabelece uma quantidade percentual por habitantes. Sim. Então a gente teria hoje, a lei ela é específica, é 0,2% para a quantidade de habitantes que a gente tem, e a gente poderia ter 24 mil guardas, sim, pela lei, sim, baseamento da lei. Eu fui visitar recentemente Ipojuca, lá no Pernambuco. 90 mil habitantes e uma guarda de 330 guardas. Eu tenho ali 1 para 300 em média. Salário inicial dos guardas, 7 mil e uns quebrados. Escala de serviço, 24 por 72. Quando você trabalha no 8º plantão, você tem mais R$800 que vem a mais no salário. Porque sempre dá 7, né? Quando dá o 8. E eles têm uma DEAC lá. DEAC dele é R$100 a hora. E pode ser de 12 horas fazendo 5 por mês. Bom, é 6 pau. Terceira classe com um ano lá me mostrou o olerite dele. Eu falei, 13 mil. Eu falei, não é. E olha a arrecadação daquele município. Por mais que é Porto de Galinhas, é uma cidade turística, sim, mas não tem uma arrecadação nem parecida. Mas tá investindo, né? Tá. E aí, quando a gente fala em situação populacional, hoje a guarda de São Paulo é uma das menores guardas quando eu vou fazer esse percentual por pessoas. Sim. 12 milhões para 7 mil, a gente está beirando quase um guarda para 2 mil pessoas. Quase. Tá flutuando ali 1.700 e pouco, alguma coisinha ali. Isso no cálculo geral, né? Isso, no cálculo geral. Porque se a gente for para periferia, o negócio é feio. Exatamente. Eu tenho fui da Casa Verde, né? Que não é tão fundo ainda, né? Lá não tem 100 guardas. E assim, o último dado que eu tinha, Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, os 3 distritos que compõem, né, a subprefeitura e, obviamente, a inspetoria, 300 mil habitantes.
Então, assim, né? É enxugar o iceberg com cotonete, né? Exatamente. Se a gente for falar assim de quantidade também que seria dos vereadores, não sei se vai acontecer. Eu sou super a favor do voto distrital. Porque aí eu teria, dentro desses microdistritos que são pequenas cidades dentro de São Paulo, Sim. os vereadores locais eleitos. Então, a gente tem cidade hoje com 500 mil habitantes que tem 27 vereadores. E aí você faz a proporção, 500 mil para 12 dá 10, dá 24, né? 24 vezes, aí imagina 24 vezes os 55 que a gente tem. A gente poderia ter aí fácil mais de 200 vereadores, porque 55 é uma luta dura para cuidar dessa cidade. É muita gente, né? Aglomerada num lugar só. Sim. Obviamente, é uma cidade de grandes oportunidades, mas também de grandes problemas, né? E a gente tá vendo aí nos telejornais, aí, porque a Guarda é a bola da vez, né? Então agora nós somos o telhado da vez. Então Exatamente. tá chovendo um monte de pedra aí. E até, né, nos bastidores aqui, a gente tava discutindo, né? Falei assim, você tem algumas coisas que, na minha opinião, elas poderiam ter acontecido ao longo do tempo. Quando você faz uma operação em véspera de eleição, né? Não é? Será que é pra justiça mesmo? É pra justiça mesmo? Ou é pra pirotecnia, né? Mas enfim, Sim. né? E uma coisa, Vilar, falando de efetivo, a gente sabe que a contratação, ela vem do executivo e isso gera custo. Sim. E esse custo é só o executivo que tem o poder. Mas a gente tendo a representatividade aqui, a gente consegue falar do porquê que é necessário mais contratação. Um exemplo que eu vou dar, eu fiz um estudo, da turma 30 até a turma 1 já tem direito à aposentadoria, se a gente aprovar especial. Sim. São mais de 3 mil guardas. Essa é a tendência que a gente, num curto período de tempo, a gente vai ter uma saída gigantesca de gente. E o que acontece hoje, se isso acontecer? O que acontece não, o que vai acontecer com a guarda? Vamos supor que amanhã passa a PEC 57, Polícia Municipal, aposentadoria especial, muita gente querendo ir embora, e eles vão porque é um direito adquirido. Eu vou. O que acontece? A outra instituição, não vou ficar citando o nome dela direto, ela tem total quantidade de efetivo para falar, não, eu tomo conta do que está faltando. Deixa comigo, né? Então, eu entendo que a figura do vereador conversando com o executivo e mostrando um planejamento para daqui 10, 20, 30 anos, Sim. que o que parece é que não foi feito esse planejamento, porque assim, da mesma forma que eu tenho um produto que tem data de validade, eu sei que ela vai vencer naquele momento, eu tenho um efetivo que eu sei quando entrou Sim. e quando vai atingir o tempo. Então a gente precisa dessas pessoas, dessa representatividade para esse tipo de articulação também. Do porquê que a gente precisa de um aumento do efetivo, não só a reposição. Eu tenho 18 de guarda, agora é a primeira vez que passa 1.000 a mais do que a reposição de quando eu entrei. Sim. Que era um flutuante de 5.900 para 6, beirando 6.600. Ficava nesse 18 chove anos. não molha, né? E eu entrei aqui ouvindo da Marta Suplicy uma promessa de 15 mil. Sim. E esses 15 mil nunca chegaram. Nunca chegou nem a 10. Exatamente. E a gente está muito próximo de perder metade do efetivo. Então, precisa dessa representatividade para levar esses problemas, que o executivo precisa saber disso. Sim. E se preparar, né? Porque a nossa academia é um calcanhar de Aquiles, né? Porque ela não é uma estrutura preparada. Nós temos excelentes instrutores na academia. Sem sombra de dúvida. Excelentes instrutores. Só que nós não temos espaço físico para formar e requalificar ao mesmo tempo. Né? É uma exigência legal requalificar. Sim. Né? É uma exigência de qualidade, ou seja, do cidadão e dos próprios críticos da guarda. Essa requalificação constante. Mas como é que fisicamente eu faço isso? Então precisa, né? Aí, na verdade, quando a gente fala de orçamento... Porque você percebeu que tudo volta para o orçamento? Sim. Eu preciso Sem de mais dinheiro, guardas. a gente não faz nada. O executivo tem que prever no orçamento a contratação de X guardas para o ano subsequente, né? E aí, se você vai contratar X guardas, você vai ter que ter uma logística para ter esses guardas. Exatamente. Uniforme, viatura. Estrutura das bases que está faltando muito. Se contrataram os 2.000 Exatamente. e não se pensaram logisticamente como que eles iriam ficar nas bases. Algumas bases novas não, perdão, né? Que passaram por reformas, elas já estão mais ou menos se preparando para receber um efetivo maior. Sim. Né? Mas a gente sabe que, nesse ritmo, nós podemos adentrar nesse período que você falou, né? A prova PEC 57. Tem uma aposentadoria especial. Eu, por exemplo, eu tô cansado, eu vou embora. Sim. Né? Então, eu tô com 52, daqui mais 3 anos, num caso de uma especial, né? Eu estaria indo embora. Então, assim, é urgente, né? É urgente que a gente tenha
visão dentro da Câmara Municipal de consertar isso. Por que eu digo consertar? Porque o tempo está passando, né? Sim. O Síndico de Guardas esteve nos últimos 3 anos lá na audiência pública do orçamento. Numa das audiências públicas foi colocado, não, vai ter academia lá e tal. E a academia não passou, né? E até num programa aqui, a gente colocou aqui, com 60 milhões de reais, que é o que estava previsto no próprio orçamento, a construção de um céu. Que, ou seja, uma estrutura física que comportaria para nós mais ou menos, é lógico, as nossas especificidades, mas aquela estrutura física comportaria a gente ter uma academia melhor. Com formação, por exemplo, de 1.000 guardas. Um espaço melhor de atividade. Exatamente. E falando de academia, vou voltar para o orçamento, porque é dinheiro. Todos os lugares, foram mais de 60 cidades que eu já dei aula no Brasil, todas as academias, todos os centros de formação, paga a aula do instrutor. Porque os guardas prestaram concurso para ser guarda, não para ser instrutor. Sim. E ele faz aquilo por vocação, porque gosta do que está fazendo. Eu sou instrutor, eu gosto de instruir, da gente saber que um guerreiro depois, ele voltou e falou, pô, por causa daquele procedimento, eu não tomei um tiro, eu voltei vivo para casa. Sim. E com esses excelentes profissionais que a gente tem, não tem a valorização dele. E aonde que um representante consegue ver também, Mike, você está falando que vai fazer uma lei para ter a hora-aula? A gente pode propor ela para o executivo para vir de lá para cá. Sim. Porém, eu posso mostrar para ele a economia dos cofres públicos que os guardas já estão fazendo há muitos anos. Sim. Uma cidade vizinha foi fazer uma formação de 60 guardas pelo período que o Senasp da carga horária matricular. Sim. Gastou 3 milhões de reais com uma empresa privada, porque permite a lei, para formar esses guardas. 3 milhões para 60, não sei se foi superfaturado, mas faz isso, vezes os 1.000 dentro da nossa academia. Olha quanto que os operadores, que os guardas que estão lá dando aula, economizaram para os cofres públicos. Sim. Precisamos valorizar aqueles profissionais que estão ali, precisamos criar um banco de instrutores, que exista uma seleção, porque a gente sabe, infelizmente, tem um amigo do amigo, agora eu tô aqui, eu tiro um instrutor bom, coloco o outro. A ausência da regra. Exatamente. Então, assim, tem que modificar esse pensamento e investir no profissional, dessa maneira. Uma outra coisa que eu ia perguntar, que eu sou vago na lei da DEAC. Eu tenho uma vacância que eu não sei aonde que está especificado, qual que é o local da estratégica específico. É por subprefeitura, né, Marcelo? Mas eu posso fazer o direcionamento, né? Não posso? Então, dentro da... Tem a Moca, né? Tem a Moca. Toda subprefeitura tem determinado uma região dentro dela? Toda não. Santo Amaro. Isso. Isso. Que não veio para a DEAC, né? Veio para delegar desses locais e aí com a luta de vocês conseguiram incluir a guarda. É que inicialmente, na verdade, não tinha a estratégica para guarda. Moca, Santo Amaro... A estratégica era só para delegada, né? Você falou Moca, Santo Amaro, onde mais? Sé e Pinheiros. Ah, já sei por que são as 4. Porque são os polos comerciais. Não, então assim, a questão de... se você analisasse é onde que a gente tem pequenos polos. A questão de estratégica é difícil a gente questionar, porque assim... O executivo, ele vai dizer aquilo que é estratégico para ele. Mas pode ser que você tenha só a questão da estratégica não é nem pelo local, é para falar que a gente poderia tentar trazer esse valor para toda a DEAC. Entendeu? Da guarda, porque a gente é representante do município. A gente é o direto. Se você fosse candidato a prefeito, eu já tinha votado em você. Mas esse é o direto. Sim, então. Uma outra coisa. Qual lei interna que fala onde que eu determino onde pode ser feita a DEAC? Existe um regulamento que aí é da guarda, né? Que fala assim, um exemplo. Vilar, eu não posso deixar você fazer DEAC embaixo do viaduto do chão. Existe um regulamento para isso? Então, o regulamento, quem diz é a unidade. A unidade é que estipula qual é o local estratégico. Por que eu não posso fazer DEAC dentro da academia de formação para aquele instrutor? Então, aí é na modalidade, né? É só para mim entender. Porque, na verdade, a DEAC administrativa ela não está regulamentada ainda. Então, existe uma previsão, aí a representatividade, fazer a regulamentação da DEAC. A previsão, mas não está regulamentada. Tem a previsão e não tem a regulamentação. Isso, Mais uma vez, a figura de um vereador para fazer essa regulamentação, pensando no servidor. Porque muitas vezes o servidor vai para dentro da academia e, por ingerência de algumas pessoas na base, acha que ele está lá se escondendo.
E quando ele retorna para a base, coloca ele no pior posto, que eu não posso contar com você. Você está doando o seu tempo, você está formando os novos guardas, está economizando dinheiro para a prefeitura, e quando você retorna para a unidade, seu chefe te olha e fala que não pode contar com você? A prefeitura inteira está contando com você, a guarda está contando com você. Problema sério de gestão. Então, de repente, nesse primeiro momento, já que não dá para dar hora-aula paga, a gente tenta regularizar a DEAC, sabe? Que aí ele puxa os 12 dele no... Normal, ou que seja normal na unidade, e no dia da folga ele estaria como instrutor. Sim. A gente até aumenta a quantidade de instrutores lá dessa maneira. É uma ferramenta pré-pronta, vamos chamar assim, né? Ela tá ali... Que é só movimentar, é só você fazer. Exatamente, exatamente. E não precisa nem de aprovação de recurso nem nada, porque já está destinado. É só, como você falou, regulamentar. Exatamente. A gente está vendo aí nas discussões políticas, né? Você faz bastante... eu não lembro como é que é o nome disso, quando você faz o vídeo lá React. falando... É reação. Então. Faz uma reação. Eu sou da época da Hamilton ainda. Então, aí o que acontece, né? A gente tá vendo muita gente completamente desinformada do que é guarda, né? Exatamente. Aí a gente tava comentando aqui um pouquinho antes de abrir a live aqui, né? Eu peguei aqui o artigo 196 da Constituição Federal, que é a parte da saúde, né? E aí fala aqui, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Logo, tinha que mandar fechar todas as UBS que são municipais, né? Porque você está dizendo que é do Estado aqui, né? Que aí o pessoal fala assim, não, segurança pública é do Estado. E na educação, você vem e o texto é muito parecido. E quando você vem para a segurança pública... tem um objeto depois. Responsabilidade de todos. Sim. Não, mas o Estado é o Estado, né? O poder público, né? E a gente precisa aproveitar essas oportunidades de estar conversando para justamente tirar essa mentira que é colocada pela grande mídia, né? Num dos programas aqui a gente estava falando de militarização. Aí fala assim, não, perguntaram lá pro candidato lá, o que você acha da militarização da guarda, usar fuzil e aquilo? Aí você sabe desde que quando usar fuzil é militarização, né? É isso que eu ia falar. Você sabe que um energúmeno desse daí pensa que você trazer um armamento, que é um EPI, não deixa de ser um EPI, para proteção individual e também da comunidade, da população, que isso daí é militarizar. Na cabeça deles, colocar uma arma na mão do operador é uma militarização. Então eu conheço um órgão militar que é terrível, chama Receita Federal. Então. Fica no aeroporto lá de 556 também. E tá armado. E aí, uma outra situação. O cara nem entende que a militarização passa também por um processo de tribunal de justiça. Por isso que eles têm o Tribunal de Justiça Militar. Exatamente. Ou seja, são as próprias leis, a legislação interna, isso é a militarização. Sim. E falando já de militarização, uma das propostas que eu tenho é fazer a revisão da RD. Sim. Porque o nosso regime disciplinar é copia-cola da PM, que por sua vez copia-cola do Exército. Todas as instituições civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a própria Polícia Penal, ela tem sua conduta de ética e moral. Então a gente tem que trazer isso daqui para cá, revisar algumas coisas, até porque toda vez que o servidor é punido, já tentaram me punir algumas vezes, você não sabe nem por que você está sendo punido. Porque, assim, o fato foi X, ele faz uma linha com Y, e você coloca 15 artigos diferentes para tentar... Parece que, assim, o foco é te pegar de alguma maneira. Se eu não te pegar aqui, eu vou te pegar aqui, eu vou te pegar aqui, eu vou te pegar lá. Meu pai era PM, ele fala assim, ó, o RD2 PM é o seguinte, se você respirar, tá punido. E nós vimos recentemente, você deve ter visto também esse vídeo aí, de uma policial militar que estava usando um cabelo lá. Sim, a trança afro, eu acompanhei, inclusive, toda a ocorrência e os áudios dela. Então, e aí a pessoa que está conversando com ela lá, que aparentemente é um oficial da Polícia Militar, fala assim, se eu mandar você plantar bananeira, você planta bananeira. Aí eu falo assim, isso é o militarismo. Tem um porquê. Sim. Não vamos discutir aqui que não vamos gastar nosso tempo com isso. Existe um porquê no militarismo ter esse tipo de coisa. Mas para a polícia não dá, né? Não dá. Pra polícia não dá. Exatamente. Muito menos pra municipal, que é a nossa. Exatamente. Mas só pra fazer um adendo rápido. Lá eles começaram a criar um selo de qualificação das unidades. Sim. Ou seja, você não é uma peneira, né? Você passa por uma fiscalização. Eu vou ter que morder, senão eu vou ter que morder a língua aqui. Você passa por uma fiscalização e aí a sua unidade tem um selo de qualidade. Como nem o oficial sabia se estava regulamentado ou não aquele cabelo dela, porque era a obrigação dele saber
do regimento, o que ele fez? Escondeu a servidora. Sim. E aí depois deu tudo aquilo que você já sabe. Então o quê? Eu vou esconder porque eu tenho falta de competência de conhecimento de leis. Pra quê? Pra eu tentar ganhar uma outra coisa que é uma outra mentira. Mas o resumo foi isso daí. E aí agiu com tudo que agiu, né? Inclusive com racismo lá. E eu já fico até em dúvida nessa certificação, né? Porque É. se no processo já dessa novidade toda, vai saber o que outros batalhões andaram escondendo aí, né? É complicado. É complicado, né, cara? E assim, vamos falar um pouquinho também da PEC 57. Deixa eu só perguntar aqui a questão do tempo, pra gente tratar Sim. todo mundo igual, né? Beleza. Então temos 9 minutos ainda. E assim... Falei pra você que passar rápido. Passa rápido, passa voando, né? A PEC 57, você esteve lá em Brasília na ocasião da assinatura lá, né? Jones Moura Sim. fez um trabalho brilhante, né? Com o pouco que ele tinha, porque ele era o quarto suplente. Uhum. Então, ou seja, ele conseguiu uma articulação política para conseguir assumir que já foi uma façanha, né? E a outra façanha, conseguir reunir os deputados lá naquele grupo de trabalho. 326. Não, inicial, grupo, né? no O grupo de com as trabalho cabeças. para produzir. Isso, no E GT. depois, né, o trabalho de todo mundo ali que se empenhou, né? Que tem gente que não se empenhou para ter a PEC 57. Sim. Mas todo mundo que se empenhou para ter a PEC 57 conseguiu, foram vitoriosos de ter 326, eu acho. E depois teve mais uma que teve virou mais 27. Então 27, pronto aí, né? Lá, deputados que assinaram, né? E assim, nós estamos num momento em que ela está parada lá na mão do Lira, né? A gente espera que o coraçãozinho dele dê uma amolecida e que ele coloque ela, né? Ela respeite os 327 deputados ali que assinaram, né? E assim, vereador, o que um guarda vereador pode ajudar no desenrolar dessas coisas? Uma das coisas que a gente vai ter é a abertura política. Uma vez que você tem a abertura política e partidária, você tem tempo de fala, você tem local de fala. Sim. Hoje a gente chega lá com algumas interlocuções, com o deputado federal que conhece o trabalho de vocês, a gente consegue ter um pouco de fala. Sim. Mas quando você está representando, mas é vereador, mas você é de um partido que tem deputado federal e que tem senadores. Sim. Então a gente consegue uma articulação melhor, porque muitos deles, inclusive de outros estados, desconhecem a realidade nossa. Sim. E isso atrapalhou um pouco também nessa junção. Porque o deputado X, lá do Nordeste, de alguns lugares, não conhece, só conhece a realidade da guarda dele. Sim. E muitas vezes faltou essa informação de como que é a realidade nossa aqui. E que ele não consegue nem cobrar o prefeito lá de que faça o que tem que ser feito, como por exemplo lá em Porto de Galinhas, né? Sim. Então, essa representatividade, ela tá voz. Ainda mais falando da capital de São Paulo. Sim. Que eu tenho certeza que a gente tem capacidade absoluta aqui. Eu falo veementemente, eu brigo, falo que a guarda não elege. Elege sim, desde que queira. Somos 7 mil. A gente mora fora. Se fôssemos 3 mil com vontade, a gente elege. Eu costumo até brincar que é o cabo eleitoral mais barato que tem. A gente elege. Basta querer e basta ter a consciência política. Somos a terceira força dentro da prefeitura. A gente perde para a educação e para a saúde porque tem contratações gigantescas. Sim. Mas não conseguimos mostrar ainda para dentro da categoria a força que a gente tem enquanto dentro da prefeitura. O único órgão dentro da prefeitura que apoia todos os outros órgãos e está em todos os lugares. Exatamente. Zeladoria, tem guarda. Greve do serviço funerário. O guarda só faltou botar dentro da viatura um corpo para levar para enterrar. Tudo que precisa. Aí eu vou até fazer uma adenda. Vai falar aqui. Que teve. Aí eu não sabia. Não. Nós sentamos lá na época com a comandante, que era a inspetora Linda Mir, e o que foi acertado... A primeira comandante da guarda, né? A Linda Merias. É que ela estava em exercício, né? Mas comandou, né? Não, comandou, mas em exercício, né? Não, mas é eu que tô falando. Então. Eu gosto das coisas certas, né? Sim. O certo é, ela era comandante em exercício, né? E aí, assim, houve lá o sindicato esteve presente lá quando teve a ordem de serviço, e o que foi acertado é que os guardas iriam única e exclusivamente dirigir os veículos. Sim. Quem tinha que fazer todo o procedimento era a família, era a responsabilidade da família. Sim, mas né? o que eu tô falando é da vontade. Né? Da vontade e de como a gente movimenta dentro da prefeitura. Aí a gente tem exemplo aqui de humanidade. Sim. Que o guarda chegar lá numa residência e tá lá um senhorzinho, uma senhorzinha lá e que não tem mais ninguém ali e perdeu o filho, por exemplo. Como é que aquelas duas pessoas com físico reduzido vai conseguir colocar o corpo no caixão? Então, né, em alguns casos, alguns policiais, por humanidade, fizeram.
Mas não tinha ordem de serviço pra Não, fazer não isso, tinha ordem nem obrigação. Não, porque às vezes algumas pessoas ficam falando por aí, tá. né? Porque depois que... Aí vira lenda urbana, né? Não, não tinha ordem nem obrigação, muito pelo contrário. Novamente, é igual atravessar uma senhora na rua. Exatamente. O guarda não tem a obrigação, mas ele faz. É a porque a humanidade gente do guarda. serve, e a gente Exato. serve a população de São Paulo. Exatamente. Quando eu citei a situação da coisa dos cemitérios, era o quê? Justamente para mostrar que mesmo sem ter uma função para algumas coisas, pela vontade de ajudar, o Guarda Civil em São Paulo sempre fez, Sim. né? Eu sei que o tempo tá escasso. Deixa eu soltar algumas pautinhas aqui antes de acabar. Manda aí. Que o pessoal tem perguntado. Tô com o site aberto, pessoal, nickmavan.com.br, lá tem todas as pautas, tem todas as propostas. Os outros candidatos não colocaram propostas ainda. Então, ó, pode copiar, mas não faz igual. Os nossos estão lá, podem ver pela data. Tenho propostas para guarda gestante. A gente tem propostas no caso do efetivo, igual a gente conversou aqui. Propostas orçamentárias. Temos cidades em Santa Catarina, guardas municipais, que já estão sendo reconhecidas pela prefeitura como nível superior. Na nossa categoria, mais de 90%, eu acredito que já tem um nível superior. Novamente, um representante vai trazer esses dados, vai fomentar isso com a prefeitura, vai mostrar o porquê para fazer esse reenquadramento de valorização. Se faz o reenquadramento no primeiro momento, eu não preciso nem pedir de aumento de salário, porque eu já vou ter impacto direto sobre isso. Aí entra tudo naquilo de orçamento que a gente já falou. Tem outras propostas. A própria nossa Maria da Penha, ótima, faz um serviço excelente. Falta gente e falta viatura. Precisamos descentralizar a Maria da Penha para a gente ter nas unidades que seja uma unidade por viatura ou duas por unidade. Imagina hoje você sair e fazer Maria da Penha lá em Capivari. Aí você sai daqui e tem esse assistencialismo lá necessitando dessa operação. Sim. Então a gente precisa começar a pensar alguma coisa logística. E como que eu trago isso? Vou fazer parceria com o Ministério Público para chegar a viatura, sabe? Vou fazer parceria público-privada, onde de repente para construção de bases, para reformas de praça ali junto com condicionamento para a guarda. As associações fazem isso com a Polícia Militar. Chega em alguns locais e levanta uma base lá e não teve um gasto do governo. Por que não pode ter com a gente também? Sim. Mas basta ter o quê? Interlocução política, mostrar a necessidade. Alguém que efetivamente peça, né? Então, assim, só para deixar claro aqui, a gente tem bastante pautas. Plano de governo é do executivo, não é do vereador, mas a gente fez com base naquilo que é possível fazer e das ideias. Então, a gente trouxe um planejamento de propostas. Essa candidatura do Michael aqui, representando os guardas, sendo voz, porque não é sozinho. O pessoal fala de mandato coletivo. O meu mandato é um coletivo de todos os guardas que vão votar na gente. E é na gente porque eu costumo falar que eu sou só o megafone. Vocês vão gritar aqui atrás, eu só vou fazer ecoar a voz. Sim. Compromisso. Ganhamos. Porta aberta, gabinete pintado de azul marinho lá dentro. E, naquilo que for possível, passar assessoria jurídica, igual o Jones fez. Tem um exemplo que o Jones fez isso, não só como deputado, mas como vereador lá também. A gente vai trazer essas boas ideias para atender. E uma outra coisa que é uma bandeira minha, lutar contra todo tipo de assédio dentro da guarda, desde o sexual até o moral. Virou um disque denúncia meu Instagram de guardas falando sobre assédio moral. E isso é triste. Porque se fala que a guarda não teria que ser uma empresa, mas a gente precisa pensar alguns pontos da guarda como empresa. O primeiro ponto, todos somos pessoas e temos que respeitar uns aos outros. Você tem um cargo de gestão de um nível acima do meu para gerenciar situações. E não é para ficar me oprimindo. Não é para querer falar que você manda ou alguma coisa, ou fica lá num local que você às vezes não tem um banheiro. Sim. Sabe? Então a gente precisa fazer essa gestão, precisa fazer um planejamento, como queremos estar daqui 10 anos com a guarda, quais serão as quantidades de unidade, quantidade de viatura. O operador, o guarda civil metropolitano, se ele não tiver bem atendido, pelo menos no básico... A prestação de serviço vai ser ruim. Exatamente. Aí novamente eu pensando como o quê? Como empresa. E os meus 5 valores? Quem sou eu, onde quero chegar, como farei para chegar, qual caminho vou percorrer. Então a gente precisa começar a olhar para esse servidor com esses olhos. Isso desde uma vestimenta, desde o uniforme operacional. Te dar um exemplo rápido aqui. Já está acabando, né? Tá Mas só para finalizar, vou dar um exemplo de bota. Hoje, a prefeitura ela faz o quê? Que é padrão.
ela compra pelo menor preço. Sim. Isso é padrão em qualquer lugar. Só que o quê? Eu preciso de normas técnicas para fazer um direcionamento para aquilo que é bom para o efetivo. Se eu consigo uma bota melhor, não vou fazer propaganda de marca, mas que ela é mais durável, ela é mais leve, ela é mais respirável, eu impacto de uma forma positiva, onde que o guarda ele não vai ter, muitas vezes, uma deficiência de lombar, um cansaço na própria lombar. Automaticamente, se ele não tem isso, essas situações degenerativas, o que acontece? Eu tenho mais ele no serviço, ele não está no CAT, ele não está baixado. Isso também eu falo de viatura baixa para embarque e desembarque da viatura, sabe? Hoje a gente tem um colete modular que não se pode usar os módulos, e aquela capa é 3 vezes mais cara do que uma capa lisa. Então, os módulos são utilizados no colete modular há mais de 20 anos na guerra. Tem um porquê daquilo ali. Vou ter que te interromper. Mas vai lá. Beleza. Beleza? Pessoal que tá... Ó, encerra aí que eu vou continuar ali. Beleza. Pessoal, eu te agradecer aqui a presença aqui do Michael aqui com a gente. O espaço está aberto para os nossos agora candidatos, né, a vereador aqui, que são guardas, né? Os candidatos a prefeito também, está faltando o Marçal, que não veio, e o Ricardo Nunes, né? A Marina veio? Marina veio. Veio como pré-candidata, né? Então, é um espaço para quê? Para que a informação chegue para você, policial. Para que você tome a decisão, né? E que a gente tenha, em 2025, uma cidade de São Paulo muito melhor. E só vocês que são seguidores do prefeito Ricardo Nunes e do Marçal, pede para eles virem aqui. Eles precisam passar algumas ideias. E vocês que são guardas municipais, pede para os seus candidatos virem debater comigo, porque eu quero debater ideias para levar para vocês. É isso aí. Márcio, na semana passada saiu uma ordem do Comando Geral, a Ordem 001, que fala sobre as faltas injustificadas, de certa forma a gestão de faltas dos servidores, né? As injustificadas, friso mais uma vez, né? E você, né, como de costume, né, extremamente estudioso, principalmente no que concerne o direito, né, se debruçou essa semana e a semana anterior sobre essa ordem e trouxe aqui a análise para passar para os nossos policiais. É isso aí, Rafael. Uma ordem interna número 001, na verdade, acho que ela é do subcomando, né? Do subcomando de 2024, que ela revoga uma ordem parecida, que é de 2015 também, do subcomando, né? Como você bem disse, ela trata exclusivamente de faltas injustificadas. Só que o que o policial precisa saber, que a Lei 8989, bem como seus regulamentos, ela estipula um limite máximo de faltas abonadas e um limite máximo de faltas justificadas. Ou seja, quando extrapola o limite de faltas abonadas e extrapola o limite de faltas justificadas, o chefe não pode justificar quantas ele quiser por ano, né? Ele tem um limite lá, ele vai ter que invariavelmente injustificar a falta, né? E a diferença, basicamente, da falta justificada para a falta injustificada é o aspecto disciplinar. Já que a falta justificada também desconta do salário. Sim. Né? A falta abonada não. A falta abonada, o salário, o dia é pago. Sim. Né? E a justificada, o dia não é pago. A injustificada, o dia também não é pago. Então, o que diferencia uma da outra é simplesmente o aspecto disciplinar. Porque uma incorre em aspecto disciplinar e a outra não. A falta justificada, você pode ter lá o limite de faltas justificadas, você não vai responder disciplinarmente por ela, né? Fazer um resgate aqui da falta abonada, né, Rafael? Porque até algum tempo atrás, a falta abonada, a gente tinha direito a 10 faltas abonadas por ano, né? Sendo que podia ser 2 por mês. Sim. As normas mais recentes, eu acho que foi a 17722 de 2021, acho que foi a 17722 de 2021 que fez uma reestruturação. Ela diminuiu de 10 para 6 e no máximo 1 por mês, né? Então o chefe perdeu um pouco de discricionariedade para poder abonar as faltas, né? As justificadas também tem um limite, eu não lembro aqui de cabeça, mas eu acho que são 7 ou 8 por ano que pode justificar. O resto tem que ser injustificada, né? Certo. E aí, a partir da injustificada, a gente entra em duas normas que tratam ela. A primeira, o decreto 50573, que é inclusive o decreto que fundamenta a ordem interna 001. E a segunda, a própria ordem interna 001. É uma norma, Rafael, que ela tem pontos positivos e pontos negativos, Perfeito. né?
Vamos começar aqui pelos pontos positivos dela, né? A ordem interna, ela manda penalizar e ela coloca aqui uma tabela, né? Aliás, ela fala que a partir da sexta falta injustificada, ela manda penalizar e coloca aqui uma tabela aqui que começa com advertência, repreensão, depois 1 dia de suspensão, 2 dias de suspensão, 3 dias de suspensão, 4 dias de suspensão e 5 dias de suspensão. Antes dessa ordem, quando atingia a sexta falta injustificada, haviam chefes que, por exemplo, que já aplicava 5 dias de suspensão já no primeiro período de intercorrência de faltas ali, né? Entendi. Então, esse é um ponto positivo que, assim, o chefe fica, né, obrigado a seguir isso aqui, né? Então, o chefe que era mais rigoroso, ele vai ter que começar com advertência, né? Contudo, o ponto negativo é justamente o oposto, porque a gente tinha chefe que não aplicava a penalidade, ele buscava solucionar o problema, e não solucionar o problema aplicando penalidade, né? Que, aliás, essa ordem interna 001, ela não busca solucionar o problema, ela busca penalizar, né? Então, você não busca saber por que o guarda está faltando, você busca penalizar ele pela falta, né? Quando e isso é enxugar gelo, né? A gente sabe bem disso, que isso é enxugar gelo. Se busca solucionar o problema que está ocasionando a falta, o guarda não vai faltar. Exatamente. E não sendo faltado, você não precisa instaurar procedimento administrativo, derrubar uma árvore para cada guarda que tem falta injustificada, né? Verdade. Então, é diferente do decreto 50, deixa eu ver o número aqui, decreto 50573, se eu não me engano, 50573. O decreto não, o decreto fala, a primeira medida que o chefe tem que tomar, verificar se o servidor está em possibilidade de comparecer ao trabalho em razão de problemas de saúde, hipótese em que deverá orientá-lo a obter licença médica e tratamento especializado. Então, o decreto é mais humano do que a ordem interna. O decreto fala, olha, chefe, o guarda está faltando, vai saber por que ele está faltando. Exatamente. Né? De repente é um problema de saúde. Sim. Né? E a ordem de serviço, não. A ordem de serviço fala assim, ó, desce o chicote, não quero nem saber por que está faltando. Sim, né? sim. Do âmbito de gestão, eu vejo que o decreto é mais eficiente do que a ordem interna. Verdade. Ou às vezes, né, Márcio, tem uma pessoa acamada na sua casa, né? E ninguém sabe, né? Sim. Tem mais, Rafael. A COGES tem negado muita licença médica. Muita. Você pega o Diário Oficial, quase todo dia sai lá. Licença médica 143 negada. Quando a COGES nega a licença médica, aquele período em aberto, que pode ser 10 dias, 5 dias, 60 dias, 90 dias, se transforma totalmente em falta injustificada. Por quê? Não dá para abonar 90 dias. Não dá para justificar 90 dias. Então, ele automaticamente se torna 90 faltas injustificadas. O que acontecia com um guarda quando o chefe, por exemplo, ele tinha a licença médica negada, tal, ele entra com recurso lá na COGES, tal, mas o período já ficou lá em aberto como falta injustificada. O que o chefe fazia quando o chefe tinha o olhar humano da coisa? Vem cá, vamos ver se a gente consegue colocar um período de férias no meio, vamos ver se a gente consegue colocar um banco de horas no meio, vamos ver quantas eu posso abonar no meio. Para quê? Para diminuir o prejuízo ao trabalhador. Sim. Já que ele pode ficar até sem salário. Se passar de 30 dias, ele fica até sem salário, né? Então o chefe tinha essa liberdade de fazer esse manejo. Com essa ordem de serviço ele não tem mais. Olha só, cantou lá o Diário Oficial lá, licença médica negada 45 dias, abriu 45 falta injustificada. O chefe que podia jogar umas férias aí no meio e não prejudicar o servidor, agora vai ter que aplicar uma penalidade. 45 dias aqui vai dar o quê? 3 dias de suspensão pela tabelinha que eles colocaram. Sim. Né? Então é uma ordem de serviço que ela busca assim, vou penalizar, vou chicotear, mas não quero saber de corrigir o problema. Sim. E a gente sabe que, falando de gestão, isso é ineficiente. Isso é ineficiente, né? Não é buscando a consequência, tem que buscar a causa. Verdade. Né? Para quem é gestor, buscar a causa é mais produtivo e mais barato do que ficar tratando a consequência. É verdade. Né? Ficar enxugando o gelo. De qualquer maneira, pelo menos para aquele que era malzinho, que já aplicava 5 dias na sexta falta injustificada, ficou agora, pelo menos, delimitado, ele não vai poder fazer isso, né? Agora, eu quero dar uma dica aqui para os guardas, né, Rafael? Cai na falta injustificada quem quer, né? Porque se seu problema é de saúde, atestado médico, meu amigo, licença médica, vai seguir o decreto aqui, ó. Se está impossibilitado por problema de saúde, atestado médico e licença médica. É verdade. Se o COGES negou, recurso da decisão do COGES. Se manteve a negativa após o recurso,
ação judicial com pedido de liminar para converter o período de faltas em licença médica. Sim. Né? Aí vai passar na perícia no IMESC lá, que é uma perícia judicial, e, 99% dessas ações são ganhas. Por quê? Porque o guarda realmente estava adoecido. É verdade. Então, ele não tem como comparecer ao serviço adoecido. Sim. Agora, não é problema de saúde, mas é um outro problema qualquer pessoal seu e tal. Conversa com o seu chefe, conversa com o seu encarregado de plantão, busca, se for o caso, trocar de plantão, busca, se for o caso, a falta justificada, justificando com outros documentos, né? Busca, se for o caso, a falta abonada. Sim. Busca, se for o caso, umas férias, antecipação das férias. Busca, se for o caso, folgas, né? Tem banco de horas alto e tal. Então, cai na falta injustificada, normalmente, quem não tá, assim, não tá nem aí para responder a falta. É verdade. Né? Que, aliás, aqui na ordem interna, ela fala que você, no primeiro dia que comparecer ao serviço, após a falta, você tem que justificar a falta. Isso não é novidade, está na 8989. Sim. Lá no artigo 92, se eu não me engano, da 8989, fala que você faltou, no primeiro dia que você comparecer, você tem que levar lá a sua justificativa para a falta. Agora, você faltou, compareceu e não levou nada, não está nem aí, o despacho vai ser de falta injustificada, Sim. né? E aí levanta uma questão, né, Rafael? O guarda está sendo penalizado mais de uma vez? Com certeza. Né? Então, são consequências. E o chefe dele também, né? Porque fica amarrado, né? O bom chefe, né? Sim. Ele perdeu completamente a discricionariedade, que é uma supressão de discricionariedade, né? Eu diria até ingerência, porque o comando geral está fazendo uma gerência que o chefe da unidade poderia fazer. Sim. Ele tirou a liberdade do chefe trabalhar, e isso, quem vai dizer se é bom ou se é ruim é o tempo. É verdade. Né? Porque daqui para frente a gente vai começar a ver se os problemas aumentaram, se as ausências injustificadas aumentaram ou diminuíram. É verdade. Né? Por conhecer gestão, eu acho que tende a aumentar. Tende a aumentar. Porque você não trata a causa, você verdade. trata a consequência. E faz até com que o servidor ele comece a recorrer do sistema para poder ficar em casa. Porque se ele está ficando em casa, é porque ele está passando por algum problema. Sim. Diversos. Uhum. Né? E aí ele percebe, né, dessa sistemática, ele fala, não, tudo bem, eu vou faltar, né? E aí eu vou ser penalizado e vou ficar mais tempo em casa, porque eu vou ser penalizado, eu vou ficar em casa. Cara, vai ser suspensão, né? E aí vai afundar o cara mais pro fundo do poço, Sim. né? Correndo o risco de a gente perder um profissional que poderia, né? O quadro poderia ser revertido, né? Exatamente, podia ser tratado. Exato. Né? Vamos supor que não é um problema médico, mas é um problema, sei lá, qualquer um que pode ser solucionado. Sim. Né? Tem guarda que mora na rua. Né? Eu não sei se o comando geral sabe disso, mas tem guarda que mora na rua. Então, tem coisas que pode ser tratadas. Às vezes o cara não tem onde tomar um banho para vir trabalhar. Às vezes o cara não tem onde guardar o seu material. É óbvio que é raríssimo caso, é excepcionalidade, mas, tem que ouvir, minimamente ouvir isso, para saber o que está acontecendo com o camarada. Quando você não busca a causa, quando você busca só a consequência, né, a gente... Vamos usar o modelo de segurança pública hoje. O modelo de segurança pública, né, fora da Guarda Civil Metropolitana, falando da Secretaria de Segurança Pública do Estadual. É a polícia repressiva. Ela não busca a causa da delinquência. Ela busca punir o delinquente. Né? A criminalidade aumenta ou diminui? Só aumenta. Todos os anos aumenta. Só aumenta, cara. Só aumenta. Você pode falar de segurança pública há 10 eleições atrás e vai falar daqui 10 eleições à frente e a segurança pública só aumenta porque não se busca a causa da delinquência. Se busca a consequência. Ou seja, em vez de investir para que aquele jovem se torne um delinquente, se investe em penalizar aquele jovem que se tornou um delinquente. É verdade. Né? E outros jovens vão nascer e vão se tornar delinquentes porque não existe um trabalho para prevenir que o jovem se torne delinquente. É verdade. Né? E o filho dele acaba sendo delinquente, e o filho... E é uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas, como eu dizia, cai na falta injustificada quem realmente não tá nem aí pra coisa. Porque verdade. se você tiver um pouquinho de cuidado, você não cai na falta injustificada. Se é problema de saúde, vai para licença médica, não fica discutindo com o chefe, nem nada. Né? Se é problema que não é de saúde, tem férias para tirar, puxa as férias. Tem banco de horas para tirar, puxa banco de horas. Conversa. Cara, a melhor coisa para se resolver solução é conversa. Resolver conflito é conversa. É a melhor coisa, né? Chega no chefe, chega no encarregado de equipe, fala assim, olha, estou com um problema, você consegue me ajudar? É verdade. Né? E tenta. Agora, sim. Falta injustificada, além das consequências que vem aqui
a ordem interna 001, que ela é estritamente disciplinar, ela tem outras consequências. Por exemplo, na sexta falta injustificada, o camarada está impedido de progredir na carreira, É verdade. né? Então, é segunda classe, quer ir para a primeira lá, tomou 6, vai ficar 1 ano a mais esperando, É verdade. né? Na promoção vertical, ele também tem o desconto, o decréscimo da pontuação de tempo de efetivo exercício, que aí conta 2 vezes. É verdade. Na carreira e na categoria, né? Então, tem a falta não é só o bolso, Isso. né? Não é só o pagamento, não é só o dinheiro que eu deixo de receber. Ela tem consequências que vai envolver a carreira pública do camarada A vida inteira. inteira. Do começo até a aposentadoria. Exatamente. Porque lá na aposentadoria vai puxar o tempo de efetivo exercício do camarada. Não vai E as faltas pode fazer com que ele não atinja o Exatamente. necessário para se aposentar. E a suspensão também. A suspensão também. Exatamente. Então, assim, tratar a falta injustificada, tratar como assim, o camarada que tá faltando não quer trabalhar e eu vou penalizar ele, não me parece ser a forma mais razoável de resolver isso, né? É verdade. O decreto é mais humanizado. O decreto fala assim, chefe, vai saber qual que é o problema do seu servidor. Se Sim. o servidor está faltando por problema de saúde, instrua ele a buscar tratamento. Ó, e ainda fala mais, ó. No inciso 2, informar o servidor sobre a possibilidade de vir a requerer sua exoneração ou dispensa do cargo ou função, de modo a evitar o exercício da pretensão punitiva por parte da administração. O que o decreto está falando? Olha, se for o caso grave, que não tem jeito de solucionar, conversa pro cara e fala para ele pedir baixo e ir embora tentar resolver a vida dele. Exatamente. Porque, de repente, sai mais barato pro cara, já que ele não vai ter salário mesmo, ele tá Sim. faltando e não vai ter salário, sai mais barato pro cara pedir baixa e tentar buscar solução pra vida dele em outro lugar, Sim. do que ele ficar aqui sendo penalizado, não tem salário e ainda tem um Exatamente. processo administrativo correndo contra ele, né? Aí é o caso do camarada que, vamos supor, que passou em um concurso em outro município. E aí ele tá tentando lá, tá todas as etapas no concurso e tal, tá tentando lá se efetivar lá e tá entrando na falta aqui. Sim. O processo administrativo dele aqui vai impedir ele de tomar posse lá. É verdade. Talvez essa solução do inciso 2 aqui seja uma solução viável. É verdade. Conversar. Mas o fato é que você não tem conversa. Se você já chega com chicote e fala assim, a minha conversa contigo é no chicote. É verdade. Meu, não vejo solução, né? E às vezes o servidor também não enxerga algumas possibilidades. Embora essa ordem é explícita, né, para os casos de maior reincidência, mas não é incomum, né, Márcio? Nós passamos diariamente, semanalmente nas unidades e tem servidores que não, apesar da legislação dizer que não, né? Que ele não conhece algumas regras, né? Que ele tem direito, que essas que você já mencionou aqui, né? Eu vou até colocar um aditivo, né, Márcio? Também tem a possibilidade também do servidor de ele ter até 4 licenças de curta duração, né? Isso. No ano, no período de 365 dias, sendo que dessas 4, 2 é no período de até 15 dias, Até tem que ser 15 hospital dias, público, né? Isso. Se ele estiver passando por algum problema com algum familiar ascendente ou descendente até 1º grau, né, pai ou filhos, né, ele pode ir lá no hospital entregar a declaração de horas lá, que é como, você já falou também no outro programa, né, é como se trabalhado fosse aquela declaração de Sim. horas, se for licença no COGES vai ser licença para tratamento de pessoa da família, né, que são modalidades, e às vezes o gestor pode estar orientando, e o camarada não sabe, né, Márcio? Vamos usar um exemplo aqui, Rafael, que a gente sabe o que acontece nas unidades. Às vezes o papai trabalha e a mamãe trabalha. O papai é guarda ou a mamãe é guarda. Os dois trabalham. E tem uma criança lá, um bebê lá de 1 ano. Né? Tem um bebê de 1 aninho lá que não pode ficar sozinho. O chefe sabe que o policial tem um bebê de 1 ano e que não pode ficar sozinho. Sim. O que o chefe faz? Muda o plantão dele e coloca ele no mesmo plantão que a esposa. A esposa trabalha em outro lugar e tal, aí coloca os dois no mesmo plantão. Os dois saem para trabalhar, quem fica com o bebê? Ninguém. Né? E aí o camarada, ele fala assim, eu não vou abandonar minha criança. Né? Entre trabalhar e abandonar minha criança, eu prefiro ficar com a criança para não abandonar e tal. Ele começa a entrar na falta. Né? O chefe pega, vai lá justificar uma, abona a outra e tal. Chegou no limite, não pode mais justificar, começa a dar injustificada. Não é mais fácil conhecer o problema e mudar o camarada de plantão? É verdade. Né? Tem um policial produtivo que vai trabalhar e não vai abandonar a criança, Sim. né? Porque vai fazer o quê pro guarda? Vai falar assim, fala pra sua esposa pedir demissão. Pô, sabe, não tem humanidade. Essa ordem de serviço, assim, com todo respeito ao comando, ao subcomando, não tem humanidade. Essa ordem de serviço aqui, meu amigo, é um chicote pra bater nas costelas do trabalhador. É verdade. Sendo que o decreto busca solução.
a ordem de serviço busca penalidade. Como se a Guarda Civil Metropolitana já não tivesse penalidade pra caramba. É verdade. Né? Então, assim, o ponto positivo dela é assim, delimitou o malzinho. O malzinho agora tá delimitado, ele vai ter que seguir uma escadinha aqui de penalidade. Mas o aspecto negativo tirou todo o poder de resolução de conflito que o chefe tinha, agora não tem mais, é obrigado a aplicar penalidade, quando às vezes você consegue resgatar o colega que tá faltoso. É verdade. Se acha que isso é gestão, se acha que isso aqui vai resolver o problema, o tempo vai mostrar pra gente. Chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro, mas não sai daí. O nosso presidente Márcio tem um último recado. É isso aí, Rafa. Antes de dar o recado pro pessoal, eu quero deixar aqui externado o agradecimento aos nossos colegas candidatos a vereadores que compareceram à sede do Sindiguardas. Peço desculpas por não poder acompanhar as entrevistas. Eu estava doente, cara, com uma anemia grave, estava amarelo. Né? Os outros iam pensar que era efeito da câmera, na verdade era efeito da pele mesmo. Eu estava amarelo e tal. Agora já estou me recuperando e tal. Então estou podendo voltar a participar. Agradecer a presença de todos os candidatos que compareceram ao Sindiguardas SP, fizeram aqui seu posicionamento, explicaram para a nossa categoria o que eles pretendem, o que eles entendem de política pública que é possível ser feito como vereador ou como prefeito, né? E a você que nos assiste, eu quero deixar agora sim o recado, né? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal do Sindiguardas SP, clique aí no sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da mão e deixa um like aí pra gente.